Está no ar, HD Brasil Podcast. HD Brasil Podcast. Um espaço de informação, opinião e entrevistas sobre política, saúde, educação, meio ambiente, cultura, religião e muito mais. Apresentando Henrique Diniz e Edson Biral. HD Brasil Podcast. Aqui a notícia tem voz. Bom dia, Biral. Bom dia, Henrique. Olha nós aqui de novo, hein? Bom dia, doutora Jéssica. Bom dia, doutora. Quer dizer que nós temos uma convidada especial hoje aqui, né, Biral? Graças a Deus. Hoje nós vamos saber tudo sobre fisioterapia pélvica. Pélvica, perdão. Eu estou ainda me adaptando ao nome aí, né? Não é fácil. Doutora, primeira pergunta. O que vem a ser a fisioterapia pélvica? Então, fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia que a gente atende todas as disfunções pélvicas. Então, seja na área, na pelve em si, né? Como nas disfunções do assoalho pélvico, dos músculos do assoalho pélvico. Então, existem sim, alterações que são relevantes e que a gente precisa tratar, e a gente trata na fisioterapia. Tá vendo? Tem muita coisa aí boa aí que vai surgir aí através da doutora. Doutora, vamos conhecer um pouco da sua vida. Sim. Né? Por que a senhora escolheu, né, essa área da saúde? O que te chamou a atenção na época que a senhora estava fazendo a faculdade? Então, eu decidi fazer no finalzinho quando eu já estava terminando a faculdade mesmo, assim, para poder pegar o diploma, decidi fazer a pós-graduação. E aí, quando eu fiz a pós-graduação em uroginecologia e obstetrícia, né, que abrange essa parte da fisioterapia pélvica. E eu decidi fazer porque é uma área que é de muito tabu, poucas pessoas falam e muitas pessoas sofrem, seja homem ou seja mulheres. Então, foi uma área que me chamou muita atenção. Aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, a gente era escasso de profissionais, né? Então, as pessoas passavam ali por todas as dificuldades, né? Afetava a vida diária das pessoas e não se tinha. Quando a gente fala em pélvica, a gente acha que é só para mulher. Não é isso? Sim. Existe para homem também, existe para criança também, enfim. Sim, no caso, para homens, eu particularmente trato principalmente homens que realizaram alguma cirurgia da próstata. Então, seja uma raspagem, ou uma prostatectomia radical, que é retirada total da próstata, uma hiperplasia, alguma coisa. Por quê? A primeira coisa que acontece com esse homem são alterações miccionais. Ou seja, esse homem ele começa a ter um jato de fluido, né? E aí onde ele procura o urologista, e aí quando faz o exame tem ali o aumento da próstata e tudo mais. E aí quando faz alguma abordagem ali, pela próstata ela tá coladinha na bexiga, como aqui, por exemplo, aqui é o útero, mas ela também fica muito próxima, as inervações ficam ali muito próximas, esse homem ele vai ter alterações. E aí é onde a gente entra com as técnicas. E aí, quais são essas alterações? O homem ele pode ter incontinência urinária, pode ter disfunção erétil, e aí é onde a gente vai estar tratando. E a criança em si? A criança, são vários fatores. Então, tem crianças, né, pacientes neurológicos, que sofreram espinha bífida, que é uma alteração ali na coluna, então que mexe com aquelas inervações que pode trazer ali dificuldades de fazer xixi, a gente chama de bexiga neurogênica. Então a gente vai tratar essas crianças por alguma alteração ali do sistema nervoso ali, que aconteceu de alguma forma. Então a gente avalia e trata em cima de cada questão, bem individual.
como nós estamos analfabetos em determinadas situações, Na área da saúde, realmente, para aquelas pessoas que realmente nasceram para isso, né? Porque é um dom. é um dom. A saúde não pode ser né? Mas a área da saúde é uma coisa que nós devemos, eu acho que a maioria da população, né? Ela admira. Eu mesmo, quando era garoto, você conhece, eu tinha vontade de ser médico, sabe? Mas aí eu não sei se eu não tinha um dom. Mas na época a finança que era complicada, né? Porque é caro para a faculdade. Hoje, para você se formar, a pessoa tem que realmente dar um tudo de si para poder concluir a sua faculdade e se formar. Né? Você teve esse tipo de dificuldade também nisso? Tive Muita. muita, mas na época eu fiz Enem, consegui um desconto, né, na faculdade e trabalhei para poder custear a faculdade. Teve meses que a gente achou que não ia dar, mas graças a Deus, Deus honrou até o final e eu terminei em ano de pandemia, né? Eu estava fazendo TCC no ano da pandemia, em 2020. Então, foi um ano muito difícil, o dinheiro estava escasso, mas eu consegui, eu acho que foram 3 meses de isenção pela faculdade, o desconto que eu tinha. A faculdade deu esses 3 meses de isenção e depois saiu o auxílio emergencial e foi nessa. Aí, quando chegou os últimos 3 meses, terminei a faculdade, parcelei em parcelas pequenininhas. Só que aí, logo assim que eu terminei a faculdade, eu já comecei a trabalhar. Então foi na faculdade, então foi na dificuldade também, né? Mas é onde se dá mais valor, né? Com certeza. É onde se dá mais valor, essa dificuldade. E Eu agradeço a Deus todos os dias, que é uma área que eu sonhei muito, né? E eu me sinto completamente realizada. Realizada pessoalmente e realizada por ajudar pessoas. Porque realmente são pessoas que chegam com muitas questões, né? E a gente consegue sanar. Deus, quando coloca a mão na pessoa, É muito bom, a gente se sente muito bem quando nós estamos ajudando o próximo. Isso. Doutor, existe também uma incontinência urinária e fecal também, existe nessa questão. Sim, a incontinência justamente a gente entra na parte de disfunções miccionais, né? É a perda involuntária da urina. Então, seja para aqueles homens prostamectomizados, seja para mulheres. E aí é onde a gente entra com a questão da avaliação para a gente entender da onde vem, por que está ocorrendo essa incontinência. Então, essa parte da incontinência urinária. Agora, das fezes, a gente, a parte profiológica, né? Então, às vezes tem alguns mecanismos, os mesmos mecanismos da incontinência urinária, às vezes esses mecanismos por questão de fraqueza dos músculos do assoalho pélvico, uma incoordenação. Então, a gente avalia e faz o tratamento. Então, existe sim a disfunção, no caso da incontinência urinária e incontinência fecal. Então, essa questão da incontinência fecal, muitas pessoas acham que às vezes que é normal ver ali a calcinha ou a cueca ali, né, suja, e isso já é um sinal de incontinência, então precisa ser avaliado e tratado. Também tem alguma coisa a ver com a gestação pós-parto? Então, a gestação, eu sempre costumo falar isso, até mesmo no meu Instagram, a gestação em si, ela traz mudanças significativas para o corpo da mulher. Então, ela fica 9 meses passando por transformação. E aí, só o peso, só o fato de você gestar, já vai ocorrendo ali uma tensão muito grande nesse assoalho pélvico. A gente causa muito peso nessa região. E aí, se você não tem um treinamento dos músculos do assoalho pélvico, se você não trata durante a sua gestação, você vai ter ali umas repercussões que são negativas, que é tensão, que é incontinência,
dor. Muitas mulheres no pós-parto têm dificuldade de voltar a ter relação sexual, e aí envolve questões hormonais também. Então, a gente trata não só no pós-parto, mas durante a gestação. É de suma importância. Olha o quanto que é importante. Sim. Esse tratamento, ele é só particular ou nós encontramos pelo SUS também? Olha, infelizmente, aqui em Nova Iguaçu, a gente não tem tratamento para as disfunções sexuais femininas e masculinas no SUS, nós não temos. Acredito que tenha para crianças na antiga ACD, tem alguns atendimentos para crianças que são neurológicos, como a gente falou anteriormente, mas efetivamente não. Eu ouvi dizer que em São João de Meriti tem, em alguns lugares do Rio, mas não é comum você ter esse acesso pelo SUS. É uma luta que a associação, né, a Abrafism, que é a Associação de Saúde da Mulher, luta para que realmente venha entrar no SUS e tudo mais. Mas, infelizmente, ainda é uma área que não é acessível para todos. É absurdo, né? O dinheiro é que não falta, né? Geral, onde a gente constata aí, né, que a saúde realmente está assumindo renúncia. Estado, país, né? E você vê que o povo se dedica a vida praticamente toda trabalhando, pagando, né, o INSS, e quando chega na hora que precisa, essa dificuldade toda. Mas daí a doutora Jéssica, ela nos alertou com relação a uma demanda da gente. Em todos, quer dizer, na maioria dos estudos que nós fazemos, a gente pode abordar esse fim. Sim, eu ia falar isso. Com certeza. Entendeu? Sabe da palestra? Sim. Como é que funciona? O que é preciso fazer para alguma entidade, instituição, poder convidá-la a fazer palestra? Isso é muito importante, né? A saúde é primordial na vida da gente. Então, a gente tem que valorizar isso. E a sua presença aqui não está sendo à toa. Não é isso? Ela tem um propósito enorme, que é levar para aquelas pessoas, que milhares de pessoas envolvidas no programa. E, às vezes, alguma dessas pessoas que vão assistir a gente, que o nosso programa é gravado, a gente vai chamar a atenção deles. Eu estou sentindo esse sintoma, entendeu? Mas como é que eu faço? Entendeu? Como é que eu procuro saber melhor sobre o problema que eu estou tendo? E a senhora está vindo aqui hoje exatamente para ter esse espaço, né, de entendimento para a população, para eles poderem ter a oportunidade de poder atingir esse alvo. Né? Eu acredito, todos esses sintomas que a senhora acabou de falar hoje, muitos que estão lá do outro lado da telinha estão sentindo esses sintomas. Eles não sabem. Eles não sabem, entende? Então, às vezes, determinados problemas de saúde, ele é destinado a uma determinada área e a pessoa não sabe. Sim, e vai usando estratégias, né? Então, uma das estratégias que eu observo muito, tanto as mulheres quanto os homens, por exemplo, as mulheres quando têm um mínimo de incontinência, quando a gente tem tipos de incontinência, por exemplo. Então, a gente tem incontinência de esforço, uma incontinência funcional, a gente tem uma incontinência mista. E aí, por exemplo, principalmente no de esforço, a mulher começa assim, vou colocar um absorvente. E aí, vai passando o seu tempo, esse grau de comprometimento vai aumentando, e aí ela começa a usar fralda. E aí é onde a mulher ela começa a se isolar, trazer esses problemas para si e não consegue compartilhar, porque tem vergonha. E aí vai usando esses mecanismos para poder burlar toda a situação que traz, né?
Então, isso acontece muito, por não ter conhecimento, por não saber, e aí vai usando dessas estratégias, né? No caso de incontinência. A gente tem outras disfunções também, que a gente também pode estar falando mais por frente. Sim. Hoje, na maioria das vezes, quando qualquer pessoa sente um sintoma, a pessoa vem logo na mente de ser um clínico geral. Né? Que basicamente, isso é até pelo SUS que a gente vê isso, quando é para uma determinada área mais específica, tem que passar primeiro pelo clínico geral, né? Para ele poder fazer um encaminhamento para a área destinada. Na sua área, é preciso passar pelo clínico para ser encaminhado, ou a pessoa sentindo esse sintoma, que a senhora relatou aí, já pode procurar uma pessoa que seja destinada à fisioterapia pélvica. Sim. Então, não só na fisioterapia pélvica, mas como a fisioterapia em si, você não precisa passar por qualquer tipo de médico, porque o fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato. O que significa? O fisioterapeuta é um profissional que você pode sentir os sintomas e procurar diretamente o fisioterapeuta. Então, seja na ortopedia, estou com dor no ombro, estou com dor na coluna, você não precisa passar pelo ortopedista. Então, na fisioterapia pélvica funciona da mesma forma. Você não precisa passar pelo ginecologista, por exemplo. Porque o ginecologista, ele vai tratar as funções médicas, né? As questões médicas de exames, de avaliação, de doença, né? E aí, às vezes, vem muita gente encaminhada pelo médico porque não entende, não sabe, né? Só notou que teve aquela diferença ou começou a usar absorvente, viu que foi aumentando e aí chega procurando o médico, né? Mas não precisa necessariamente passar pelo ginecologista ou clínico. Você pode procurar diretamente o fisioterapeuta. Então, onde nós vamos fazer os testes clínicos, eu vou ouvir o paciente, entender quais são as queixas do paciente, para a gente poder fazer esses testes e traçar um plano de atendimento mediante a tudo que a gente observou nessa avaliação. Sim. Bom, então nós temos chamado isso. Falou uma coisa aí agora e de muito importante. Né? E a gente tem que chamar a atenção, como nós somos um meio de comunicação, e a gente quer dar as informações corretas. Nós gostaríamos de chamar a atenção, então, a doutora aqui nos alertou com relação a um fato muito importante que está acontecendo. Muitas pessoas, às vezes, precisam de um médico especialista em determinada área e quando vai procurar pelo SUS, na Secretaria de Saúde, primeiro tem que ter um encaminhamento do clínico geral. Entendeu? Praticamente, eles obrigam. Olha só como é que é. Eu acho isso uma maldade. Essa pessoa está com problema do coração, tem que ir diretamente aonde? Cardiologista. Vai no clínico geral, para o clínico geral, não. Deixa ele passar por. Acho isso uma maldade. Né? No decorrer desse tempo, a pessoa vai infartar, vai morrer. Não é isso? Quer dizer, se fosse diretamente o especialista, poderia salvar a vida das pessoas. Exatamente. Mas não só no Sistema Único de Saúde, mas como também em planos de saúde. Então, eu acredito que eles fazem justamente isso para dificultar mesmo, né? Então você acaba tendo, você poderia fazer um caminho aqui chegar mais rápido e você tem que dar voltas. Então, por exemplo, no plano de saúde, quando você atende pelo plano, ele tem que passar pelo especialista, o médico tem que encaminhar, e aí eles fazem até uma coisa que é antiética, por exemplo, é colocar lá 10 sessões de fisioterapia.
quem tem que determinar o tempo de fisioterapia, às vezes não é nem o fisioterapeuta, porque cada corpo é um corpo que vai reagir de uma forma. Então, às vezes, a gente tem, pelo tempo de experiência, a gente tem noção de quantos atendimentos nós vamos estar precisando, uma média. Mas não vai ser exato todas as vezes. E aí vem 10 sessões de fisioterapia. E às vezes, pior, fisioterapia pélvica, biofeedback, mais cinesioterapia. Quem tem que determinar o que vai ser feito vai ser a gente, de acordo com a nossa avaliação. Cada um na sua área. Sim. Né? Então, eu acredito que eles façam isso mesmo para enrolar mais, atrasar. Não só no Sistema Único de Saúde, mas como nos planos de saúde também. Verdade. No plano de saúde, né? Dá até para acompanhar. Por quê? Quanto mais procura tiver no plano de saúde, mais eles estão ganhando. Né? Sim. Mas eles estão ganhando. Infelizmente, coloca só aquela parte do comércio na frente, Sim. do que a saúde em si. Por isso que a gente tem uma diferença muito grande do atendimento particular para o plano de saúde e para o SUS. Isso é indiscutível. Só vai piorando, né? SUS, plano. Ou seja, quem tem condições financeiras vai ser bem atendido, vamos dizer assim, né? Conforto. E quem não tem, realmente, vai enfrentar a fila. Fila para tudo. Né? Fila para ser atendido, fila para fazer a ficha, enfim, tudo é fila pobre. Não dá, eu sou pobre, gente. Não dá, eu sou pobre. Né? No nosso município, por exemplo, eu já não sei o que a pessoa faria. Porque se não tem assistência pelo SUS, tem que sair daqui para outro município. É muito complicado. Aí é onde a gente, às vezes, a gente não entende, que é uma coisa também que eu acho complicada. Hoje nós chamamos o Hospital da Posse. É a referência da Baixada. Todas as pessoas que têm dificuldade de saúde, eles procuram o Hospital da Posse. Eu fui conselheiro de saúde, né, por 2 mandatos. E, na época, eu fui indicado pelo Centro de Direitos Humanos, pela Diocese de Nova Iguaçu. No período que eu fui conselheiro, eu fui muito radical. Eu cobrava. Eu sou pouco mais radical. É isso. Eu vi que o pobre sofria muito na emergência do Hospital da Posse. Aquilo é uma tristeza. Não é mesmo? Então, no período que eu fui conselheiro, eu pedi para fazer fiscalização do Hospital da Posse. Eu praticamente exigi. Eu pensei que fosse uma maldade, falta de interesse. Mas, doutora Jéssica, as coisas é pior do que a gente imagina. Eu fui exatamente na emergência. Quando eu cheguei lá, eu vi gente. Maca. Na cadeira de roda, deitado no chão. E eu vi aquilo, estava na época, não sei o que eu vou citar o nome, mas um excelente profissional. Tem tudo de saúde. Tudo de saúde. Ele foi secretário, foi diretor do Hospital da Posse. Excelente. Aí, eu vi lá e tal, e coisa. Doutor, conversar sobre isso. Não, sei. Aí ele cuidou de outros lugares. Nos leitos, até onde eu fui, tudo arrumadinho, os leitos tudo limpinho, médico atendendo, enfermeira lá aplicando lá a medicação,
né? A pessoa da limpeza lá gostando de eu fiquei internado no Hospital da Posse lá. Fiz isso que eu tive que falar. Fui muito bem tratado. Não posso reclamar. O problema todo do Hospital da Posse está exatamente na emergência. Porque dali que eles vão fazer a avaliação para ver se realmente é caso de internação, vamos dizer assim. Né? Mas quando passa dali da emergência para dentro, o atendimento o problema tudo. Aí, na hora da reunião, né, com o diretor da Posse, ele, doutor, teve o estado lá da emergência. No chão, na máquina, na cadeira de rodas. Sim, eu sei disso. Você já concluiu a pergunta? Sim, eu te respondo. O Hospital da Posse, ele recebe pessoas de toda a Baixada Fluminense. Vamos que você leve um parente seu para o Hospital da Posse, que está grave. E o hospital não tenha leito para colocar esse seu parente. Você prefere que nós façamos o quê? E chega na portaria e mesmo fala, olha, não tem vaga, não tem como, procura outro lugar. Leva para casa. Ou você prefere que esse seu familiar esteja no chão do cotonete, no colchonete, entendeu? Mas está sendo atendido pelo médico, pela enfermeira, está tendo medicação. O que você prefere? É verdade. Às vezes é preferível estar ali, mas sendo bem atendido, do que procurar outros lugares que não tem certeza que vai achar e passa com dificuldade. O ponto crucial da questão da saúde, quando eles criaram o SUS, o Sistema Único de Saúde, eles cometeram um grande erro. Por exemplo, Nova Iguaçu, todos os municípios foram criados dentro de Nova Iguaçu, que foi emancipado. O estado do Rio de Janeiro. Sim, você tem. De Nova Iguaçu saiu Mesquitas, Belfor Roxo, Saiu, sim. tá? Belfor Roxo, Queimados, Japeri, né? E Paracambi, correto? Sim. Caxias também, ela pertencia a nós. Então, eu vejo assim, desde o momento que vai emancipar, tá, quer a emancipação, sair, criar um município novo. Tem que ter um hospital. Então, o hospital de Nova Iguaçu, após, por exemplo, atender a população de Nova Iguaçu. Tudo bem. Município que vai ter caso, por exemplo, de acidente. Vai ocorrer um acidente dentro de Nova Iguaçu, aí é diferente. É uma emergência e cada município tem. Ah, não tem condição? Então não tem condição de ser emancipado. Porque você pega de todos os municípios, aí joga dentro do Hospital da Posse, a incompetência do hospital. Não, a incompetência é de quem comanda a saúde. É o governo federal, eu vejo como incompetente nessa parte. Porque centraliza só no Hospital da Posse, porque aqui no Hospital da Posse não é só a Baixada, não. Recebe até pessoas lá do Rio. Até pessoas do Rio. Sim. Então eu acho isso um absurdo, é onde atrapalha. Agora, por exemplo, na tua área, poxa, é um absurdo não ter dentro, por exemplo, do município de Nova Iguaçu. Vamos comparar, você disse que tem em São João, vamos comparar o tamanho de São João com o tamanho de Nova Iguaçu. E a renda per capita. Eu acho um absurdo. Então, realmente, colocar na nossa pauta, em todos os nossos programas que nós gravamos, bater nessa tecla.
Isso que é fazer essa cobrança. importante, né? A Fazer essa saúde, cobrança. ela é primordial na vida da gente, cara. Então a gente, tá vendo? A sua visita hoje aqui nos chamou a atenção de uma grandeza que nós podemos ir em busca, né? Porque nós conhecemos, nós estamos em contato com a pessoa da saúde, né? A pessoa da política de Nova Iguaçu, a Secretaria de Saúde. Então, nós temos que procurar mecanismos, né, de ampliar o tipo de atendimento para a população. Sim, Eu correto. gostaria, doutor, eu sei que a senhora também tem outros afazeres, eu gostaria que a senhora já, de antemão, já aceitasse já um outro convite, a senhora estar aqui, porque nós vamos começar a pesquisar essa questão, né, da sua área. E nós vamos cobrar dos setores competentes o porquê que eles não contratam profissionais da sua área. O porquê. O que causa, o que está causando esse transtorno? Qual a dificuldade da Exatamente. parte dele em atender essa área? Entendi, não pode ter dificuldade desde o momento que seja a saúde, isso é primordial. Né? Se a pessoa está viva porque está com saúde. Quando a pessoa já está ficando doente, porque não está legal. Então é precisa de saúde. E eu me interessei pela sua área. Não, realmente, sempre que eu estava comentando com ele aqui a respeito. Eu vou pedir à doutora, eu tenho certeza que o Henrique lá acima de baixo, a gente reservar um dia para que nós possamos ir lá na clínica e fazer uma matéria, pessoalmente dentro da tua clínica. Sim. Tá bom? Dois caminhos. Né? Primeiro, nós usarmos o nosso podcast em função da tua área, da tua clínica, para a gente poder divulgar. E, ao mesmo tempo, estaremos aprendendo para que a gente possa passar para a nossa população, nossos ouvintes. Tão importante é a sua área. Isso aí está nos interessando muito. Doutor, nós gostaríamos que a senhora desse o endereço da sua clínica, né? Os dias que a senhora atende lá, o horário, esteja à vontade. O espaço é seu. O podcast é nosso. Tá? Então esteja à vontade. Faça o comercial que a senhora tem que fazer para realmente chamar as pessoas que precisam da saúde na sua área, poder lhe procurar para a senhora poder dar essa assistência aí. O atendimento lá é de segunda a sexta, de 8 às 20 horas. Então, a gente tem aí uns horários bem acessíveis para as pessoas que trabalham, ali antes do trabalho, depois do trabalho, né? Então, a gente consegue fazer o atendimento. E o endereço lá é Rua Ubaldino Ribeiro dos Santos, número 142, Nós Novo. Fica no finalzinho da Nilo Peçanha. Pegando a Nilo Peçanha, atravessou o túnel, já está ali do lado. O acesso muito bom, tranquilo, rápido. Até de quem vem de outros municípios. Olha, tem muita gente que vem de Seropédica, Paracambi, que vem, né, de Queimados, pega o ônibus na Dutra e desce logo ali. Qual é o nome daqui? É JM Felps Físico. JM? Felps Físico. Viram mais alguma pergunta aí para a nossa doutora? Não, só agradecer a presença dela. Nos ensinou bastante. Foi um prazer estar aqui com vocês e estar compartilhando um pouquinho, né? Vamos ter já às vezes. Já vamos cobrar hoje ainda, né? Daqui a quanto tempo ela vai poder vir aqui para a gente poder. E eu tenho certeza que quando a senhora vir. A tua agenda vai ter que ter sempre esse compromisso com a gente. Isso sai aqui. Com certeza, tem muita gente que está precisando da sua ajuda.
né? E essa pode ser, essas vezes que eu estou aqui, vai poder ajudar muitas pessoas. Entendeu? Doutora, alguma coisa mais que a senhora queira falar? Eu acho que para as próximas vezes a gente pode estar falando um pouquinho mais a fundo de cada disfunção. Disfunção sexual, disfunção miccional, proctológica, como a gente avalia, quais são os primeiros sintomas, e a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo. Olha, que Maravilha. que benção, hein? Doutora, obrigado pela sua vinda aqui. Sempre que a senhora, no caso, precisar também de alguma coisa, anunciar determinadas coisas, uma palestra, vai fazer uma palestra de determinado local, podemos ajudar, entendeu? As pessoas estarem lá presentes para aquela palestra. Enfim, o podcast é ok? Até porque você for fazer a palestra, manda um para nós, que de repente a gente vai lá fazer a cobertura dessa palestra. Sim. Isso aí é sempre divulgando a tua clínica. Tá bom? Agradecemos muito, mas muito mesmo a tua presença, tá? Não só profissional, mas para mim, particularmente, se tornou uma amiga muito querida, tá? E sucesso. Sucesso, que Deus te abençoe sempre. Sempre. Com Deus, nada é impossível. Obrigado, doutor. Geral, estamos chegando ao final. Eu tenho certeza que o povo que está lá do outro lado da telinha lá está gostando e vai nos dar o prazer de outras vezes também assistir a doutora Jéssica. É isso? A partir de hoje, com certeza, a gente vai ficar no pé dela para ela sempre vir aqui. Você nos falar alguma coisa com relação à área de fisioterapia pélvica. Não é, mas porque eu estou lendo aqui, é um pouquinho difícil, né? Gente, nós estamos terminando. E da próxima vez aí nós estaremos com outro convidado. Um abraço, gente. Fica com Deus. Espera aí. Opa, tá. Meu Deus, Nem não pode, Viral. Já estamos esquecendo, Viral. Nós precisamos também, né, daquelas pessoas que estão lá do outro lado. Com certeza. Né, para nos ajudar também. Não é isso? Com certeza. Então é preciso que faça o quê, Viral? Compartilhem. O que mais, Viral? Comente. O que mais, Viral? Dê o seu like. O que mais, Viral? E se inscreva. É isso aí. Fica com Deus. Obrigado. Um abraço, gente. Tchau. Fica com Deus. Está no ar HD Brasil Podcast. HD Brasil Podcast. Um espaço de informação, opinião e entrevistas sobre política, saúde, educação, meio ambiente, cultura, religião e muito mais.